Então, bom dia a todos. Contando com a proteção divina, declaro aberto esta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, deste dia 16/4/2013. Cumprimento aos eminentes pares, doutor procurador, servidores, advogadas, e anuncio que serão adiados, a pedido do segundo vogal, que tem um pedido de vista, doutor José Luiz Blazac, o 2.2 da pauta, o processo número 119, mandado de segurança, pedido de concessão de liminar, indeferimento de liminar de diplomação dos impetrantes, Juara, 27ª Zona Eleitoral, impetrante José Alcir Paulino, impetrado Isaac Pintor, impetrado juiz eleitoral da 27ª Zona Eleitoral. Da relatoria do eminente juiz doutor José Luiz Blazac, que está com pedido de vista o eminente membro doutor Samuel Franco Dália Júnior, o 2.1 da pauta, o número processo 70.937, recurso eleitoral de prestação de conta, recorrente Anselmo Popia, e a advogada doutora Aline Dias Vila e doutora Ana Paula Oliari. O 2.3 da pauta, o processo número 42.829, é recurso eleitoral também de prestação de contas de candidato do cargo de vereador Diamantino, da 7ª Zona Eleitoral, recorrente João Pedro Severo Velasco, advogado doutor Disseu Tamanho, a relatoria do eminente doutor José Luiz Blazac. Esse. Você colocou. Desculpa aí, segundo aqui, esse aqui não está adiado, né? Então é só os dois. Então, em mesa para julgamento, o processo número 74.114/2012 é o item, é o 2.17 da pauta, relatoria do eminente juiz doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, requerente Nilson Jacó Ferreira Caldas, com pedido de preferência e sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator. De antemão, presidente, desejar toda a sorte a Vossa Excelência, a desembargadora Maria Helena, né, e nesses 11 meses espero aprender os ensinamentos que Vossa Excelência tem na prática, na magistratura, lá no Tribunal de Justiça. Agradeço aí a presença de Vossa Excelência e sejamos felizes aqui nessa nova administração. Cuida-se recurso eleitoral interposto por Pedro Ferronato, candidato ao cargo de prefeito pelo município de Ipiranga do Norte, nas eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 43ª Zona Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final de exame de folha 104, foram denotadas algumas irregularidades nas contas do candidato, a saber: número 1, a ausência de comprovação de que o veículo recebido a título de doação pertence ao senhor José Tavares da Costa, e 2, a ausência da documentação fiscal correspondente às doações recebidas. Em razões de recurso, o candidato salientou que as irregularidades detectadas não possuem o condão de acarretar a desaprovação das contas. O recorrente aviou petição de folha 138 e 142, o qual denominou aditamento de recurso nominado, momento em que ele apresentou novas razões recursais e juntou documentos faltantes. A douta da Procuradoria Regional Eleitoral pugnou preliminarmente pela preclusão consumativa do ato praticado pelo recorrente referente à peça de folha 138 e 142, de modo que somente o recurso de folha 121 e 124 seja analisado. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada. É o relatório, presidente. Obrigado.
Concedo a palavra pelo prazo regimental ao doutor advogado. Servidores, senhores juízes dessa corte, como frisado no relatório da Vossa Excelência relator, o processo de prestação de contas do então candidato, agora prefeito do município de Piranga do Norte, teve sentença pela desaprovação das contas em face da suposta ausência de documentações fiscais, que seriam a comprovação de que um doador de campanha era de fato o proprietário desse veículo, o qual doou para a campanha, e a ausência de documentos fiscais que comprovariam a prestação de serviço de alguns contadores e outros prestadores que doaram para a campanha. Intimado ainda no curso da instrução do processo, o agora recorrente juntou os documentos comprobatórios de tal doação, juntou os recibos de doação e acabou por omitir as notas fiscais, simplesmente as notas fiscais dessas doações e também do documento do veículo, como bem mencionado já no relatório de Vossa Excelência. Por si só, o recurso, por si só as razões recursais já apresentadas em primeira instância, elas demonstram que a irregularidade apontada, ela se encaixa, se enquadra no perfil dos documentos previstos no artigo 49 da resolução e no artigo 30, parágrafo 2º, letra A da Lei 9.504. Ou seja, são meros erros formais e materiais que não comprometem a regularidade das contas. Não obstante esse fato, ainda mesmo antes do exercício do juízo de retratação em primeira instância, o recorrente apresentou as notas fiscais, sanando de uma vez por todas o suposto vício. No que diz respeito a essa juntada de documentos a posteriori à apresentação do recurso, e no particular, já traçando algumas ponderações à manifestação, respeitável manifestação ministerial, eu tenho que é inarredável a boa-fé do candidato, é inarredável a regularidade das contas. Não se pode admitir, data máxima vênia, que os documentos juntados a posteriores não sirvam, não se prestem a comprovar a suposta irregularidade anteriormente apresentada. Se nós estamos, de um lado, traçando um formalismo, a meu ver, exacerbado, no que diz respeito à juntada de documentos, no que diz respeito à apresentação de documentos em primeira ou em segunda instância, nós estamos num outro confronto direto com a verdade real. Então, nós temos, de um lado, a verdade formal, o formalismo do processo, e, de outro lado, a verdade real, não se ouvide, que deve ser buscada também no processo civil, sobremaneira no processo eleitoral, onde os interesses perpassam a figura do candidato, ele ultrapassa a relação meramente de direito privado. Então, de forma sucinta e bastante objetiva, os documentos estão nos autos, em que pese ser eles juntados posteriormente à apresentação do recurso, mas eles estão nos autos, demonstram a boa-fé do candidato, complementam a suposta irregularidade, complementam as documentações anteriormente apresentadas, são meras notas fiscais, demonstram a boa-fé do candidato, de maneira que, a meu sentir, e com todo, renovando-se a vênia, a ignorar esses documentos nesse momento, agora, em sede recursal, atribuindo, como eu disse, valor maior ao formalismo processual do que a própria prova consistente nos autos, seria suprimido o candidato, e repito, no caso nós não estamos tratando de uma relação meramente de direito privado, é uma relação que perpassa os direitos do candidato, é uma relação que atinge até os próprios eleitores e demais habitantes do município, prefeito eleito com quase 70% dos votos. Nós estamos num momento em que a prestação de contas ou a desaprovação das contas gera a impossibilidade de quitação eleitoral, portanto, atinge futuramente, se não nesse momento, mas no futuro, uma nova consequência desastrosa para o candidato. Então, nós, nesse momento, agora, em fase recursal, para nós desconsiderarmos essa documentação juntada,
a meu ver, e mais uma vez pedindo vênia, nós teríamos que obrigatoriamente comprovar a má-fé do candidato, obrigatoriamente comprovar que a documentação não se presta ao fim determinado, obrigatoriamente entender que essa documentação ela não é complementar àquelas informações anteriormente prestadas, e elas são, e desaprovar as contas nesse momento precisaria mais do que simplesmente considerar o aspecto formal do processo de preclusão consumativa. Precisaríamos ainda identificar má-fé, ilegalidade ou ilicitude na conduta do candidato, o que a toda evidência não existe nesse caso. Então, eu sei que a pauta é bastante extensa hoje, de forma que bastante direta e objetiva. Acho que a questão colocada é meramente formal, e eu rogo para que Vossas Excelências, apreciando esse recurso, analisando que a documentação juntada, e isso é inarredável, que a documentação juntada é complementar àquela anteriormente apresentada, e prestem ao direito eleitoral, nesse momento, uma homenagem maior à verdade real retratada nos autos. É inarredável que a verdade real está nos autos. Os documentos comprovam a boa-fé do candidato. Os documentos comprovam a licitude dos recursos gastos em campanha. E aí, nós, então, caminharíamos no sentido de aprovar as contas do candidato, tirando dele o compromisso ou, em última instância, em última rácio, nós estaríamos falando até mesmo em economia processual, porque, do contrário, a se desconsiderar essa documentação juntada, traríamos para o candidato o compromisso de, no futuro, tentar uma ação rescisória perante essa corte, o que, a meu ver, me parece ser contrário aos princípios bases de direito eleitoral. E apenas para finalizar, dizer que no processo eleitoral, nós temos outros princípios basilares que agregam aos demais princípios de direito, em especial o princípio da adaptabilidade do procedimento. Nós temos que adequar o procedimento eleitoral às demais regras do processo. De maneira que, renovando já os pedidos feitos anteriormente em razões recursais e em sede de memoriais entregues a Vossas Excelências, rogo para que sejam acolhidas as documentações juntadas a posteriores, uma vez que, repita-se, complementares àquelas anteriormente apresentadas, rogando ainda para que Vossas Excelências, entendendo que não é caso de acolhimento do aditamento ao recurso, das razões recursais, que pelo menos os documentos sejam aceitos em sede recursal. O aditamento ao recurso não inovou a lide, não trouxe qualquer novidade ao processo, simplesmente carreou aos autos os documentos apontados lá atrás em sede de instrução. Não sendo esse o entendimento, por final, eu rogo a Vossa Excelência que expressamente se manifeste quanto ao artigo 30, parágrafo 2º e 2º-A da Lei 9.504. É o que peço, Excelência. Agradeço, Vossa Excelência, e concedo a palavra ao eminente procurador para... Eu confesso que, num primeiro momento, lendo as razões aqui, os argumentos do advogado em memoriais, e considerando que os documentos já estão nos autos, no primeiro momento eu realmente me senti inclinado a concordar com ele, mas depois eu pensei melhor, e o motivo é justamente esse que o doutor advogado veio de falar, é que se trata aqui de um interesse público, não de um interesse particular. Eu entendo que o candidato possa ser prejudicado, mas os prazos processuais, eles existem por uma razão. As normas formais, elas têm que ser diferenciadas do mero formalismo. E a formalidade, não o formalismo, a formalidade processual, ela tem como função proteger não só o jurisdicionado, como a atuação da justiça eleitoral. É por isso que existem prazos e o não cumprimento dos prazos não é uma questão de boa-fé ou má-fé. Os prazos são objetivos. Então, em princípio, presume-se que o interessado tem que cumpri-los. Se não os cumpriu, a consequência é processual. Não significa dizer que ele descumpriu o prazo e por isso estava de má-fé. Significa apenas que o descumprimento do prazo tem consequências processuais.
E outra questão que me preocupou é que até podem ser analisados nos documentos em casos como esse que são simples, mas e se todos os candidatos começarem a seguir esse procedimento e se todas as contas, ao invés de serem julgadas em primeira instância, elas venham com os documentos direto para o tribunal? Então o tribunal estaria realmente assumindo um encargo que, em princípio, é do juiz eleitoral. Por conta de tudo isso, apesar dos bem traçados argumentos, eu mantenho o parecer. Obrigado. Retorno a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, só para anotar um equívoco, no relatório constou um outro processo, né? Esse relatório que eu precedi a leitura, na verdade, não foi o que consta aqui do sistema. Vou decidir o voto a respeito da preliminar arguída pela doutora Procuradora-Geral Eleitoral. Preliminar de preclusão consumativa do ato praticado pelo recorrente. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral arguiu a mesma, a folha 138 e 142, denominada por ele de aditamento ao recurso denominado, oportunidade que o recorrente aviou novas razões e documentos relativos à contabilidade de sua campanha. Registra-se que a sentença foi disponibilizada no dia 29 de novembro de 2012, de modo que o recurso de folha 120 e 124 foi interposto tempestivamente no dia 3 de dezembro de 2012. Já a peça de folha 138 e 142, apresentada com o objetivo de sanar as irregularidades da contabilidade de documento, por meio dos documentos fiscais faltantes, foi encaminhada em 9 de dezembro de 2012, isto é, 6 dias após o fim do prazo recursal e a interposição do recurso nominado, caracterizando assim a preclusão consumativa arguída pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral. Desse modo, o ato praticado pelo recorrente, a folha 120, 124 é inválido e inadmissível nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil, cabendo somente a análise... Desculpe, aí houve uma falha aí da folha. Na verdade, desse modo, o ato praticado pelo recorrente, a folha 138 e 142 é inválido e inadmissível nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil, cabendo somente a análise do que foi alegado no recurso nominado de folha 121 e 124, conforme se observa o teor do dispositivo abaixo transcrito. Artigo 473, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Em face disso, presidente, acolho a preliminar de preclusão consumativa para que seja analisado tão somente o recurso de folha 120 e 124. É o voto preliminar, presidente. Quanto a preliminar como voto eminente, primeiro vogal, doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, nobre desembargadora vice-presidente e corregedora, também queremos dar as boas-vindas a essa primeira sessão do Pleno. Que Deus ilumine cada um de vossas excelências na condução desta corte e nos honra muito fazer parte dela no exercício do vosso mandato. O processo em mesa, ele me chama a atenção, até porque nós tivemos julgamentos precedentes aqui em que foi aceito documentações por entendermos que nós estamos em instância ordinária ainda, né? E, por outro lado, também comungo da preocupação do doutor Marcelos de que, tanto em registro de candidatura quanto em prestações de contas, essa ampliação ela faz, de fato, às vezes, a segunda instância ser originária até. Mas tratando-se especificamente de prestação de contas e também da matéria de registro por outra ocasião, ela me parece que nós deveríamos ter essa tolerância, uma vez que, como muito bem sustentado pelo nobre causídico da tribuna, entre o ônus da nossa segunda instância em acatar documentos para uma eventual análise e o ônus da desaprovação mediante as alterações pela ficha limpa, elas são bastante desequilibradas. A desaprovação significará ou poderá significar o indeferimento de registro de candidatura futura desse candidato. Por essas razões, e também invocando o artigo 30 da Lei 9.504, nos parágrafos 2º,
em que foi repetido pela resolução 23376 que erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam a sua desaprovação e aplicação da sanção. A dúvida é, aquilo que está sendo apontado aqui como irregularidade para desaprovação, que seria a ausência da comprovação do veículo e a ausência de documentação fiscal correspondente às doações, me ocorre unicamente uma preocupação nesses dois itens. Se nas prestações de contas parciais ou até na prestação de conta eletrônica, esses lançamentos foram efetuados. Foram efetuados de forma correta, excelência. Eu, diante, o nobre causídico está confirmando, não sei se o nobre relator gostaria de adentrar ou podemos aceitar a confirmação do nobre advogado. Porque a irregularidade que está sendo trazida, ela está sendo trazida como se ela não tivesse em nenhum momento aparecendo na prestação de contas anteriormente. E a pergunta que eu faço é que se essa doação que está sendo dita como não comprovada, que para mim é a mais grave, porque do carro até... Não, porque é preclusão, porque se ela existe, eu vou ultrapassar a preclusão, entendeu? Se ela existe, como o advogado está colocando, que ela foi lançada no sistema, então eu aceito a documentação posterior, que é o caso da preclusão trazida aqui. Se ela nunca foi lançada, aí eu acompanharia Vossa Excelência, então não estou entrando no mérito, eu estou ainda na preliminar. Não sei se o senhor tem alguma consideração ou... Não, na verdade, eu penso que essa indagação de Vossa Excelência, na verdade, já consta do meu voto mérito, entendeu? Com relação a essa documentação. Então, para mim, está ausente essa documentação. Certo. Documento fiscal. Então, mas eu não sei se... Não, a documentação inicial, sim. A minha preocupação era só o seguinte, que o que eu entendi é que a doação, o candidato alimentou no sistema, mas não comprovou na prestação de contas. Aí depois ele aditou essa documentação e fechou. Então, diante disso, eu não vejo como acompanhar Vossa Excelência na preliminar e nem acatar o parecer, entendeu? Então, diante disso, eu concluo meu voto, senhor presidente, que, mediante a afirmação do doutor advogado da tribuna de que houve lançamento no sistema, mas não houve comprovação a tempo e veio a acontecer posteriormente, eu acato esse sanar da irregularidade e voto pela não acolhimento da preliminar da preclusão consumativa. Obrigado. Como vota o eminente segundo vogal, doutor Samuel Dália Júnior. Senhor presidente, inicialmente eu também gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e a ilustre desembargadora doutora Maria Helena pela posse no nosso tribunal e desejar a ambos felicidades, podendo contar com a nossa participação e colaboração, com certeza, durante todo esse período. Senhor presidente, como essa matéria é bastante relevante, eu estou começando a ver, eu vou pedir vista dos autos. Desembargadora Maria Helena Gargalhano Povos. Senhor presidente, eminentes pares, eu gostaria de agradecer as palavras de saudação do Dr. Bazac, do Dr. Samuel, cumprimentando a todos, rogando a Deus que ilumine nosso mandato à frente deste tribunal e dizer também que acompanhei o voto do eminente relator, a sustentação oral do nobre causídico e estou inclinada na tese aqui esposada pelo eminente procurador. Mas eu, por cautela, vou aguardar o pedido de vista do Dr. Samuel.
Eminente embargador, o eminente quarto vogal, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, também aguardo o pedido de vista. Brevemente, embargador, com certeza. O eminente juiz, doutor Pedro Francisco da Silva. Inicialmente também apresento a Vossa Excelência, senhor presidente e a eminente vice-presidente corregedora, as boas-vindas a esta corte, né, e desejando sucesso nessa administração. Em relação ao tema em julgamento, pedindo vênia ao Dr. Samuel, que pediu vista, mas eu estou com a minha opinião formada e vou proferir meu voto acompanhando o eminente relator. Quero observar, o Dr. Brazac fez aqui uma observação sobre uma eventual aceitação de documentos. Eu quero lembrar que, de fato, durante o processo de registro de candidatura, esta Corte chegou a analisar documentos apresentados com o recurso, né? E aqui trata-se de documentos apresentados posteriormente ao recurso, né? Então, aqui nós estamos diante de uma situação em que houve a interposição do recurso e, decorrido o prazo para interposição, a parte aditou o recurso, né? Emendou o recurso, né? O CPC prevê a possibilidade de emenda inicial e não emenda ao recurso, porque o prazo é consumativo. Ainda que se estivesse no prazo para interposição, não seria de se admitir emenda ao recurso, porque teria ocorrido a preclusão, porque a preclusão é consumativa. Uma vez exercido o direito de recorrer, não se pode mais interpor um novo recurso ou emendar o recurso interposto. Além disso, o próprio Código Eleitoral, em seu artigo 268, estabelece com bastante clareza que no Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o artigo 270, que é uma questão de fraude e tal, não é exatamente o caso, a ressalva não aproveita o caso aqui em julgamento. Então, aqui nós estamos diante de uma situação em que a parte interpôs o recurso. Decorrido o prazo para interposição, ele aditou o seu recurso, trazendo inclusive novos documentos. Então, eu pedindo vênia ao eminente doutor. Pois não. Mas aqui nós admitimos os documentos em sede de embargo de declaração, não só na questão do recurso em si. É isso que me causou a propensão de que em sede de embargo de declaração nós já aceitamos documentos mas que o embargo pudessem... de declaração é interposto perante a primeira instância. Não, em segunda instância, salvo engano. Bom, aí realmente não me recordo dessa situação. O que eu me recordo é a interposição de documentos, era aquele caso lá de comprovação de alfabetização e tudo. No registro até tranquilo, mas eu acho que também prestação de contas. Eu acredito que nós analisamos documentos oferecidos nos embargos declaratórios. E aí depois, decididos os embargos declaratórios, aí sim a interposição do recurso para este tribunal. Mas esse embargo declaratório é perante o juiz de primeiro grau, né? Eu realmente não me recordo de uma situação em que tenhamos aceitado documentos posteriormente. Eu digo isso porque eu tenho feito isso reiteradamente no tribunal, inclusive por decisão monocrática na minha relatoria. Sempre que recebo documentos, eu já mando desentranhar em razão desse artigo que acabei de citar. Então, em razão disso, pedindo vênia ao eminente doutor Brazac e também ao eminente doutor Samuel, que pediu vista, mas tendo em vista que estou com a minha opinião formada, eu acompanho o eminente relator. Então, anuncio conclusão do julgamento adiado em face do pedido de vista do eminente segundo vogal, doutor Samuel Franco Dália Júnior. Qual que é o segundo?
Tudo bem. Esse aqui é maiúsculo, né? Agora aí. Aqui pela pauta mesmo. Mesa para julgamento 2.3 da pauta. O processo número 42.829. Recurso eleitoral de prestação de conta de candidato do cargo de vereador, Diamantino. Recorrente João Pedro Severo Velasco. Relatoria do eminente doutor José Luiz Blazac. Quem tem a palavra? Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por João Pedro Severo Velasco, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2012, com base no relatório final, que apontou as seguintes irregularidades. Letra A. Divergência entre o valor constante nos recibos eleitorais das doações recebidas e o das notas fiscais correspondentes. Divergência entre o valor relativo a serviços prestados por terceiros, declarados na segunda prestação de contas parcial, e o que foi lançado na prestação de contas final. Alega o recorrente que inexiste a noticiada divergência entre os valores apontados nas notas fiscais e os descritos nos respectivos recibos eleitorais. Com referência à diferença do valor declarado no campo despesas com serviço de terceiros, sustenta que o valor lançado na prestação de contas final é menor que aquele registrado na prestação de contas parcial, em razão de que nem todas as despesas contratadas foram executadas, originando a diferença em pauta. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso interposto, destacando que a única divergência verificada fora devidamente justificada. É o relatório. Colhe o parecer do eminente procurador. Sim, mantenho o parecer pelo provimento. Mantido, retorna a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, objetivamente, é isso que está no relatório, no sentido de que houve essa divergência, mas nada que comprometesse a prestação de contas. E, por isso, em simetria com o parecer ministerial, conheço o recurso e acompanhando então o Ministério Público, dou-lhe provimento a fim de reformar a sentença, aprovando as contas do candidato. É o voto, senhor presidente. Obrigado. Um voto do eminente primeiro vogal, doutor Samuel Franco. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eminente desembargadora Maria Helena Gargalino Paulo. Acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, senhor presidente. Desembargador doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Então, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Deixa eu fechar para o senhor aqui. E aqui o senhor volta para a pauta.
Firmeza para julgamento. 2.4, processo número 48.438. Recurso eleitoral também de prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Luciara, 15ª Região Recorrente, Francisca Oliveira de Farias. Relatoria do eminente desembargador do doutor José Luiz Blazac, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Oliveira de Farias contra a decisão do juízo da 15ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha relativas às eleições de 2012, com base no relatório final, que apontou as seguintes irregularidades. Letra A. Omissão quanto à entrega da segunda prestação de contas parcial, em desrespeito ao artigo 60 da referida resolução, e recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integravam o patrimônio do candidato antes do registro de candidatura, que seria um automóvel. Em razão recursais, alega o recorrente que não foi possível a comprovação da propriedade do veículo, porque o bem era seu apenas de fato e não de direito. Sustenta que tal irregularidade é de menor importância e pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que sejam aprovadas suas contas. A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou cota ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso, rebatendo a tese de aplicação do princípio da proporcionalidade ou da insignificância no caso, tendo em vista que o valor despendido com combustíveis, R$ 350, representa montante considerável, levando em conta os poucos recursos financeiros utilizados na campanha da recorrente. É o relatório, senhor presidente. Colhe o parecer oral. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, esse é um daqueles típicos casos em que a campanha movimenta poucos valores e, portanto, essa questão muito bem salientada pelo doutor procurador da despesa de combustível acaba sendo um valor significativo para a despesa da campanha. Desse modo, eu estou conhecendo do recurso e, em simetria com o parecer ministerial, estou negando-lhe provimento, mantendo a sentença que desaprovou as contas da candidata. É como voto. Obrigado. Com voto o doutor Samuel Franco. Desembargadora Maria Helena. Doutor Sebastião de Arruda. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. O relator, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dois pontos 5 da pauta, processo número 53.362, prestação de conta de partido político, Partido Verde, eleições de 2012. Requerente Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE. Relatoria do eminente juiz, doutor Sebastião de Arruda Almeida, com a palavra. Senhor presidente, demais membros, esse caso, o relatório já se encontra disponível, também o voto. É daqueles corriqueiros aqui, mas em homenagem e respeito à ilustre desembargadora Maria Helena e ao desembargador Juvenal, eu vou me permitir anotar que se trata de contas não prestadas desse Partido Verde, PV de Mato Grosso, relativo às eleições de 2012, e o mesmo foi intimado a providenciar regularização, e, no entanto, nada se manifestou, razão pela qual a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, com a consequente perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. Determinei algumas diligências, é o relatório, senhor presidente. Colhe o parecer oral. Eu vou alterar o parecer só onde eu digo que 12 meses para 6 meses, de resto mantido. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, realmente o Partido Verde não efetuou a apresentação das contas, traz como consequência essa suspensão da cota partidária, e eu, a princípio, também acompanhei o parecer ministerial por 12 meses,
E aqui vou pedir vênia à douta Procuradoria, mantendo em 12 meses, porque o partido foi intimado para se manifestar, para apresentar essas contas e efetivamente nada foi tomado de providências. Então eu entendo que é grave, sim, essa omissão na prestação das contas. Então, com essas considerações, eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu julgo não prestadas as contas, porém, mantendo a perda do direito ao recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. É como eu estou votando, senhor presidente. Vota o doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Em face dos argumentos postos pelo doutor Sebastião, acompanho na íntegra o relator. Doutor José Luiz Blazac. Acompanho o relator. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Eu também acompanho o relator em virtude de que as contas não foram prestadas após devidamente intimado. Doutora desembargadora Maria Helena Gargalhano Costa. Acompanho o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do diretório do Partido Verde relativas às eleições de 2012, com a consequência de suspensão das cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer, aí no caso escrito, né, porque foi alterado oralmente. Mesa para julgamento 2.6, o processo número 37.372, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, televisão, propaganda institucional, Barra do Garça, 9ª Zona, recorrente coligação Unidos pelo Desenvolvimento, recorrente, que é a coligação, recorridos Andréia Santos de Almeida Soares, José Maria Alves Vilar, Vanderlei Farias Santos. A relatoria compete ao eminente doutor Pedro Francisco da Silva, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos pelo Desenvolvimento, em face de sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pela recorrente contra Andréia Santos de Almeida Soares, José Maria de Alves Vilar, ex-candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, e Vanderlei Faria Santos, ex-prefeito municipal de Barra do Garças, em Mato Grosso. A sentença entendeu que não configurou abuso de poder político ou econômico, tampouco conduta vedada a agente público ou mesmo uso indevido do meio de comunicação, a menção feita pelo prefeito municipal àquela época das obras e serviços realizados durante sua gestão em um discurso proferido no programa eleitoral gratuito dos candidatos à eleição de prefeito. Ademais, a sentença salientou que para a configuração da propaganda institucional é necessário que a mesma tenha sido custeada pela administração pública, o que não restou comprovado nos autos. Em razões recursais, a recorrente sustenta que na propaganda eleitoral gratuita dos recorrentes, o senhor Vanderlei Faria Santos, também ora recorrido, na qualidade de prefeito municipal, utilizou do horário para realizar propaganda institucional, caracterizando abuso de poder econômico e político, além de conduta vedada a agente público. Aduz que que o programa eleitoral gratuito, ainda que indiretamente, é custeado pelo erário. Alega ainda que o discurso do prefeito municipal não foi mero apoio político aos outros recorridos, mas sim propaganda institucional travestida de propaganda eleitoral. A recorrente pugna a reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Nas contrarrazões, os recorrentes rogam o desprovimento do apelo e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, manifesta pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Obrigado. Colho o parecer oral.
Os fatos já estão bem narrados pelo excelentíssimo relator e não são discutidos. O que se discute é a consequência jurídica dessa manifestação do ex-prefeito. E parece-me que o horário eleitoral ele tem suas regras próprias e a infringência a essas regras não significa, por si só, o abuso de poder econômico ou político. No caso, não se comprovou nenhum dos dois tipos de abuso. Por conta disso, mantenho o parecer pelo desprovimento. Tiro o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Tenho para mim que a sentença não merece reparos. A coligação representante e recorrente sustenta que o recorrido Vanderlei Faria Santos, no programa eleitoral gratuito dos candidatos Andréia Santos de Almeida Soares e José Maria de Alves Vilar, levado ao ar no dia 3 de setembro de 2012, utilizou quase 3 minutos para fazer propaganda de sua gestão municipal 2009-2012, o que caracterizaria propaganda institucional em período vedado pela lei. Entretanto, o conteúdo veiculado não se enquadra na definição de publicidade institucional. Daí porque não há que se falar em abuso de poder econômico ou político ou mesmo conduta vedada, ao contrário do que afirma a recorrente. Conforme degravação que consta dos autos, foram mencionadas pelo recorrido Vanderlei, na propaganda eleitoral dos outros candidatos recorridos, algumas de suas ações e realizações como prefeito de Barra do Garça, conduta que não é proibida pela legislação vigente. Se é permitido até que o candidato à reeleição, dentro de certos limites, faça menção a algumas de suas ações, não há motivo para censurar a indicação de obras e realizações daqueles que sequer é candidato. Entende o Tribunal Superior Eleitoral que, entre aspas, no programa eleitoral é lícito que o candidato apresente as realizações de seu governo sem que isso configure abuso de poder. Transcrevo também um julgado a respeito do assunto que Vossas Excelências têm disponível em meu voto e prossigo. Ademais, o recorrido Vanderlei apenas participou no horário gratuito dos candidatos a prefeito e vice-prefeito como meio de demonstrar seu apoio político, o que afasta a hipótese de conduta vedada a agente público. O fato de Andréia Santos ser sua sobrinha, como informa o próprio recorrente, já demonstra a preferência política, fato, aliás, amplamente conhecido pela população do município. Salienta-se também que a propaganda institucional se configura quando realizada com uso de verbas públicas, o que não ocorreu aqui, uma vez que se trata de veiculação de propaganda em horário eleitoral gratuito. Afasta-se assim, mais uma vez, o propalado abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação. A procedência da ação de investigação judicial eleitoral, como é sabido, requer a comprovação da forte probabilidade de que os atos praticados comprometam a lisura e a normalidade da eleição, notadamente o equilíbrio entre os candidatos, o que não ocorreu na espécie. No caso, ainda que houvesse propaganda institucional, com o fim de promover a candidatura dos recorridos, o que não ocorreu, frise, é certo que a conduta não se revestiu de gravidade exigida pela legislação para a procedência da ação de investigação judicial eleitoral. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Obrigado. Com voto, o doutor Francisco de Alexandre Ferreira. Relator, presidente. Doutor José Luiz Blazac. Com-relator. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Desembargadora doutora Maria Helena Gargalino Póvoa. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Tem aqui, consta aqui em bloco, são dois processos, 2.7 e 2.9. O 2.7 é o processo número 56.969, prestação de conta de partido político, Partido Republicano Progressista, PRP, as eleições de 2012, requerente Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE, relatoria do eminente doutor Pedro Francisco da Silva. Também o 2.9, 57.309, prestação de conta do partido político
Partido Humanista da Solidariedade, requerente também a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE, relatoria também da competência do Dr. Pedro Francisco da Silva, com a palavra para relatar ambos. De fato, conforme anunciado, os dois casos são idênticos, mudam apenas as partes conforme anunciado. Eu vou fazer a leitura do primeiro caso. Trata-se os autos de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Republicano Progressista relativa às eleições de 2012, em atendimento à obrigatoriedade constante do artigo 35, inciso 3, combinado com o artigo 37, a linha B da resolução TSE que cuida do assunto. O processo iniciou com a informação advinda da CCIA deste tribunal acerca dos diretórios regionais que constavam como ativos no ano de 2012, e dentre eles o do PRP-MT, e que não haviam prestado contas no pleito de 2012. Devidamente intimado da obrigação na pessoa de seu presidente e na forma da resolução que trata do assunto, o Diretório Regional deixou transcorrer o prazo e não apresentou a prestação de contas obrigatória conforme certidão que está nos autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina no sentido da declaração das contas como não prestadas, além da perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário. Esse é o relatório para os dois casos. Colhe o parecer? Embora eu imagine que esses partidos microscópicos estejam em situação financeira já bastante lastimável, mas tendo em vista que já foi julgado, eu mantenho integralmente o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. O meu voto está disponível a Vossas Excelências e a conclusão é no sentido de que, com as considerações em harmonia com o parecer, julgo não prestadas as contas do Diretório Regional do PRPMT relativas à eleição 2012, pelo que determina a perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário no próximo ano. Comunique-se incontinente tanto ao Tribunal Superior Eleitoral como ao Diretório Nacional do PRP, na forma da legislação. Entendimento que aplico também ao segundo caso anunciado por Vossa Excelência. É como voto. Obrigado. Quanto a esses dois processos, há algum voto contrário? Ou alguma manifestação contrária? Então, anunciado o julgamento que serve para os dois, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestar as contas dos diretórios regionais do PRP, Partido Republicano Progressista, e Partido Humanista da Solidariedade, relativas às eleições de 2012, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 2.8, processo número 27.2758, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, pluralidade, água boa, 30ª zona eleitoral. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, e recorrido Lucindo Arcego. Relatoria do eminente doutor Pedro Francisco da Silva, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pelo juízo eleitoral que não reconheceu dupla filiação por parte do recorrido Luciano Arcego, mantendo sua regular filiação junto ao PSD. A decisão atacada entendeu que, não obstante a comunicação de desfiliação do partido anterior ter sido protocolada tardiamente, a mesma foi realizada antes do envio das listas de filiados pelos partidos, conforme entendimento do TSE, que afasta a configuração de dupla filiação nesses casos. O recorrente, o Ministério Público Eleitoral, alega que o recorrido incidiu na dupla filiação, ao argumento de que requereu o desligamento do PR somente 34 dias após a filiação ao PSD, deixando de cumprir os requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Aduz que a norma citada prevê as condições para que a desfiliação seja considerada válida, que o não atendimento a uma das condições enseja dupla militância, pugna pela reforma da sentença objurgada para que se declarem nulas ambas as filiações do recorrido. Decorreu in albis
o prazo sem apresentação de contra-razões. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Colégio Judicioso, parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Conforme consta dos autos, o recorrido Lucindo Arcego filiou-se ao PR no dia 22 de setembro de 2007, tendo feito o pedido de desfiliação perante a mesma agremiação no dia 5 de dezembro de 2011. Ainda, segundo a lista partidária, filiou-se ao PSD no dia 7 de dezembro de 2011. Contudo, a comunicação ao juiz eleitoral de desfiliação do PR ocorreu apenas no dia 13 de dezembro de 2011. Observe-se, então, que o recorrido restou filiado aos dois partidos políticos simultaneamente entre o dia 7 de dezembro de 2011 a 13 de dezembro de 2011, qual seja um período de 7 dias. Engana-se o recorrente, portanto, ao aduzir a um suposto período de 34 dias, já que o recorrido fez prova do protocolo da desfiliação junto ao cartório eleitoral no dia 13 de dezembro de 2011. A situação do recorrido, em tese, contraria o disposto na legislação que transcrevo em meu voto. Entretanto, é amplamente conhecido o entendimento do Coleno Tribunal Superior Eleitoral que afasta a dupla filiação, caso a comunicação de desfiliação do partido anterior seja feito tanto à agremiação quanto ao juízo eleitoral antes do envio da lista de filiado seguinte, conforme determina o artigo 19 da mencionada lei, que transcrevo aqui em meu voto. Trago jurisprudência também a esse respeito, que vou poupá-los da leitura, e concluo no sentido de que entendo que o recorrente não agiu de má fé ao permanecer filiado aos dois partidos por curto período de tempo, uma vez que houve a apresentação dos pedidos de desfiliação ao PR no dia 5 de dezembro de 2011 e ao juízo eleitoral no dia 13 de dezembro de 2011, antes da remessa da lista de filiados do PSD, a qual ocorreu na segunda semana de abril de 2012, conforme se extrai da informação do cartório às folhas 2. Com essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso. É como voto. O voto do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Doutor José Luiz Blazac. O relator. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Desembargadora Maria Helena Garganiano Pobre. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Mesa para julgamento 2.10, o processo número 1698, recurso eleitoral de prestação de conta a partido político, contas anual relativo ao exercício 2008, desaprovação, rejeição da conta do Partido Progressista, PP, Diamantino, 7ª Zona Eleitoral. Recorrente Partido Progressista, relatoria do eminente doutor Pedro Francisco da Silva, com a palavra. Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressista contra a sentença que desaprovou a prestação de contas anual daquele diretório em Diamantino no exercício de 2008. A sentença identificou diversas irregularidades nas contas, quais seja não abertura de conta corrente específica, prestação de contas apresentada intempestivamente, ausência de documentos, notas explicativas e assinaturas exigidas conforme exigido pela legislação. A decisão concluiu nos termos do parecer técnico que não há nos autos provas suficientes que permitam ao menos uma análise mínima da possível regularidade das contas apresentadas. O recorrente sustenta que não possui sede própria, móveis ou equipamentos, portanto não teve no ano de 2008 quaisquer receitas ou despesas. Por isso, a ausência de abertura das contas bancárias específicas para a movimentação de recursos próprios e movimentação de recursos do fundo partidário. Alega que não recebeu nenhum recurso do fundo partidário regional, tampouco de fontes privadas. Sustenta também que, àquela época, ainda não fazia cobrança de contribuição de seus filiados. Aduz que a despesa de confecção de prestação de contas anual foi doação estimável em dinheiro realizada pela própria contadora.
Por fim, alega que os documentos exigidos pela legislação eleitoral estão presentes nos autos e mostram a ausência de movimentação financeira naquele exercício, o que autoriza a aprovação das contas apresentadas. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do apelo esse relatório. Acolho, doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra a Vossa Excelência. Bom, a matéria está bastante conhecida e realmente as irregularidades foram constatadas conforme relatadas, as quais não foram sanadas, e dessa forma, conforme o inteiro teor do meu voto que está disponível e eu fico à disposição para algum esclarecimento, a minha conclusão é no sentido de negar provimento ao recurso eleitoral em harmonia com o parecer ministerial. Esse é o voto. Nesse caso aí também há algum voto contrário, como já disse que... Então, o Tribunal por unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Dois ponto 12 da pauta, o processo número 5.145, veiculação de propaganda partidária horário gratuito no rádio e televisão do Partido Humanista da Solidariedade. Requerente Partido Humanista da Solidariedade e relatoria do Dr. José Luiz Blazac com a palavra. Senhor presidente, o caso é simples, que cuida-se de um pedido de horário gratuito, portanto, no entanto, ele está flagrantemente intempestivo. E, em consonância, já estou adiantando até para economizar o tempo, já estou acatando o parecer ministerial e não conhecendo do pedido, pela intempestividade. Parecer? Mantido. Mantido pela intempestividade. Algum voto contrário? Então, o Tribunal, por unanimidade, não conheceu do pedido de vinculação de propaganda partidária nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Dois ponto 13, processo número 81086, recurso eleitoral, prestação de conta do Comitê Financeiro, único partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Porto Esperidião, recorrente é o PSDB de Porto Esperidião, relatoria também do doutor José Luiz Blazac com a palavra. Senhor presidente, o presente recurso é em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral, que diante da inércia da agremiação, vez que intimada a fazê-lo, declarou como não prestadas as suas contas relativas às eleições de 2012, análogo ao processo que julgamos recentemente na relatoria do doutor Sebastião. O Ministério Público está pugnando pelo desprovimento e eu estou acompanhando, porque realmente não houve nenhuma ação por parte do partido, portanto, estamos declarando como não prestadas e confirmando assim a sentença. Colhe do outro parecer? Mantido. Mantido, Vossa Excelência. Algum voto contrário? O Tribunal por unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Dois ponto 15, processo 96.259, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo de vereador de Sorriso, recorrente Laércio Bianchini, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Laércio Bianchini, candidato ao cargo de vereador do município de Sorriso, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 43ª Zona Eleitoral que desaprovou sua prestação de conta de campanha. Segundo o relatório de final de exame, foi apontada uma irregularidade consistente na ausência de registro de veículo próprio usado em campanha, bem como na ausência de registro de despesa com combustível.
Em razão de recurso, o candidato salientou que não realizou despesa com combustível, pois tão somente utilizou o veículo próprio. Para confirmar tal alegação, juntou ao recurso a documentação, o documento de propriedade do automóvel. Ao final, aduziu que a irregularidade de cunho informal, devendo assim as contas serem aprovadas. Em contrarrazão, o Ministério Público de instância opinou pelo desprovimento do recurso, e a douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Cor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido, retorna a palavra a Vossa Excelência. Inicialmente, salienta-se que qualquer irregularidade que impeça os poderes judiciais de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo letivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. No caso em questão, a prestação de conta contém grave irregularidade, haja vista que o recorrente alegou ter utilizado o veículo de sua propriedade, porém não aviou os termos de cessão, doação correspondentes, nem os recibos eleitorais, sequer registrou o despesa com combustível. Com a ausência dos documentos citados, torna-se impossível que esta justiça especializada analise a lisura da campanha do recorrente. Registra-se que a utilização de bens particulares, como no caso em Textilha, deve ser devidamente registrada nas contas de campanha, pois são considerados recursos nos termos do artigo 18, inciso 1, combinado com o artigo 23, parágrafo 1 da resolução 23.376/2012 TSE, onde transcrevo esse dispositivo no meu voto. Assim, havendo uso de bens particulares pertencentes ao seu patrimônio à época do requerimento do registro de candidatura, o recorrente deveria ter registrado, por meio do termo de cessão, com a emissão de recibo eleitoral correspondente, bem como com os valores despendidos para compra de combustível, a fim de que esta especializada efetue o exame da regularidade na despesa da campanha. Ressalte-se ainda que a alegação do recorrente de que não houve despesa com combustível é contraditória, tendo em vista que afirmou ter utilizado automóvel particular em benefício de sua campanha, o que leva a crer na existência de gastos para o abastecimento do veículo, os quais claramente foram omitidos. Por fim, a juntada do documento de propriedade do veículo utilizado em sede de recurso não bastou para sanar a irregularidade, porquanto o documento não está acompanhado de termo de cessão e do recibo eleitoral correspondente. Em face do exposto, a mulher comparecida do Procurador-Geral Eleitoral nega o provimento do recurso para manter intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. É o voto. Com o voto do doutor José Luiz Blazac. O relator. Voto do doutor Samuel Franco Dalevino. Desembargadora Maria Helena Gargalhano Paulo. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, presidente. Doutor Pedro Francisco Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.16, o processo 45.160, recurso eleitoral de prestação de contas de candidato a cargo de vereador de Colniza. Recorrente Wilson Vitorino Mariano. Relatoria do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Wilson Vitorino Mariano, candidato ao cargo de vereador, município de Colniza, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 11ª zona eleitoral, que desaprovou sua prestação de conta de campanha. Segundo o relatório final do exame, foram denotadas irregularidades nas contas do candidato, tendo em vista que não houve apresentação dos extratos bancários na forma definitiva e a abertura de conta corrente foi realizada em forma diversa da preceituada no artigo 2º, parágrafo 2º da Instituição Normativa RFB-TSE número 1019/2010, consistente na identificação da conta, onde constou a identificação, entre aspas, eleição 2012, Wilson Vitor, ao invés de, abre aspas, eleição 2012, Wilson Vitorino Mariano, vereador PT, consoante a normativa citada. Foram encontrados também inconsistentes na receita apresentada pelo recorrente. Em razões, o candidato afirmou que a irregularidade detectada não enseja a desaprovação das contas, pois constitui falhas formais e que, para corrigir o vício, carreou para os autos extratos bancários definitivos faltantes por meio da peça recursal. Ao final, salientou que as falhas detectadas nas contas em exame não passam de erros formais irrelevantes, devendo a sentença ser reformada e as contas aprovadas, ainda que com ressalva. A douta a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento de recurso para que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido, retorna para Vossa Excelência. Poupando os eminentes pares da leitura do primeiro parágrafo, que é idêntico ao do voto anterior, no caso em questão, no segundo parágrafo, a prestação de contas do recorrente possui falha grave, consistente na ausência dos extratos bancários definitivos e documentos essenciais para a averiguação da confiabilidade das contas prestadas, em concordância com a redação do artigo 40, parágrafo 8º, resolução 23.376/2012 TSE, transcrevo essa dispositiva no voto.
Conclui-se pela leitura desse dispositivo que os extratos definitivos da conta bancária são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. No caso, o recorrente não encaminhou os extratos citados quando intimado para tanto. Todavia, aviou-os em sede de recurso, sendo possível verificar a regularidade da despesa e recursos arrecadados. Nesse diapasão, é mistério ressaltar que a Justiça Eleitoral, quando se tratar de prestação de contas, admite a apresentação de documentos em fase de recurso só em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, onde trago jurisprudência nesse sentido. Destarte, com a apresentação da documentação faltante, o recorrente demonstrou a regularidade de suas contas, sendo medida correta a aprovação da prestação de contas, porém com ressalvas, já que a apresentação da documentação necessária se deu juntamente com o recurso, quando deveria ter ocorrido quando da protocolização da prestação de conta inicial. Quanto à abertura de conta corrente em forma diversa, da preceituada no artigo 2º, parágrafo 2º, Instrução Normativa RFB-TSE número 1019/2010, tal impropriedade é de natureza formal, não sendo capaz por si só de gerar a rejeição das contas. Diante do exposto, em dissonância com a douta da Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento do recurso para reformar a sentença prolatada e aprovar as contas do senhor Wilson Vitorino Mariano com ressalvas. É o voto, presidente. Com o voto, doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco. Desembargadora Maria Helena Gargalho Com o Paulo. relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo. Doutor Pedro Francisco da Silva. De acordo. O Tribunal por unidade deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. 2.18, processo 2.934, recurso eleitoral de prestação de conta de partido político, Partido da República de Alto Paraguaio, recorrente Diane Vieira de Vasconcelos, presidente do Partido da República, PR de Alto Araguaia, relatoria do doutor Pedro Francisco da Silva, com a palavra. Senhor presidente, eu vou tentar resumir este caso, porque ele se encerra numa questão processual apenas. Trata-se de uma prestação de contas do Partido Republicano de Alto Paraguai. A Justiça Eleitoral identificou diversas irregularidades na sua prestação de contas e lhe concedeu prazo para manifestação. O prazo decorreu, não houve qualquer manifestação, então a juíza sentenciou como não prestadas as contas. E nesse sentido, acontece que passado algum período, na verdade sentenciou com... a sentença não é... Só vou conferir aqui realmente como foi essa sentença. Pela desaprovação das contas, a sentença foi então nesse sentido. Acontece que, passado algum tempo, o partido se manifestou em relação àquelas irregularidades e apresentou lá algumas considerações, rebatendo, portanto, as alegações, a conclusão do laudo técnico. E a douta juíza recebeu essa peça como se fosse um recurso, né? E encaminhou os autos ao tribunal, que aqui foi instruído como se fosse um recurso. O parecer da douta Procuradoria é pelo não conhecimento do recurso, porque em verdade não houve interposição de qualquer recurso. Esse é o relatório. Por parecer? Mantém o parecer. Mantido o parecer, retorno. E a conclusão do meu voto é exatamente nesse sentido. Em verdade não houve interposição de qualquer recurso. Aquilo era apenas uma manifestação tardia a respeito de uma irregularidade. Em razão disso, eu também estou acompanhando o parecer ministerial, e a conclusão do meu voto é pelo não conhecimento do presente recurso. É como voto. Doutor Francisco Alexandre. Acompanhe o relator, presidente. Doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, só perguntando aqui, esses casos não estão enquadrados naquelas situações que nós estávamos votando ano passado, de que a prestação ela tinha aquela... Não havia intimação
dos partidos, dos candidatos, e aí quando vinha essas manifestações, elas eram encaradas como possíveis por causa das divulgações de edital e tal, acho que não encaixa nessa... Não, aqui o partido foi intimado, regularmente para se manifestar sobre o laudo técnico. Certo. Não então, veio qualquer manifestação, decorreu o prazo, a juíza julgou. Acompanhe vocês. Doutor Samuel Franco. Desembargadora Maria Helena Gargani Povo. O relator. Doutor Sebastião de Arruda. Com relator, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, não conhecendo o recurso, nos toma do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.19, processo número 25, prestação de conta anual do PT Mato Grosso, referente ao exercício 2008. Requerente Carlos Augusto Bicalil, presidente regional do PT de Mato Grosso. Relatoria do eminente membro desta corte, doutor Samuel Franco Dália Júnior, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório, é bastante longo, eu vou tentar resumir para não ficar cansativo, porque nós já julgamos esses diversos casos de prestação de conta de partido no dia de hoje. Mas no caso aqui trata-se da prestação de conta do Partido dos Trabalhadores, referente ao exercício de 2009, e a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria desse tribunal, após todo o regular processamento do feito, inclusive referente à juntada de documentos, após a emissão do relatório conclusivo, concluiu que persistem diversas irregularidades e impropriedades na contabilidade. Ela informa a relatoria o seguinte, que esses autos retornaram à coordenadoria para nova manifestação em função de documentos, para esclarecer os fatos relatados no segundo parecer técnico, e opinou então pela desaprovação das contas face à impropriedade formal, à inconsistência formal e também a diversas outras falhas técnicas que tornam realmente impossível a aprovação dessas contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, também opina pela desaprovação das contas do Partido dos Trabalhadores, requerendo ainda que seja aplicada ao PT de Mato Grosso a sanção de suspensão de novas cotas, mas o faz para que seja feita de forma razoável e proporcional, conforme determina a lei dos partidos. E após julgadas as contas, pugna pela notificação do partido e de seus representantes para que promovam o recolhimento das verbas do fundo partidário, cuja aplicação foi considerada irregular, devidamente atualizada pelo índice específico adotado pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de instauração de tomada de conta especial nos termos do artigo 34 da resolução TSE. É o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer. Eu mantenho o parecer, mas como está se encerrando agora a pauta, pelo menos o judicial, eu quero aproveitar o momento para dizer que esse foi o capítulo 1 de vossa administração, que se inicia muito bem. E existe um provérbio japonês que diz que uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. E esse foi o primeiro passo muito bem sucedido. Mas como eu disse ontem, nós temos esperança de que vossas excelências não vão apenas fazer o trivial, vão além, vão expandir. Então, em cima desse provérbio japonês, eu uso as palavras de Jesus Cristo, que disse que se alguém vos obrigar a andar com ele 1000 passos, ide com ele 2000. Ou seja, faça mais do que é esperado. Eu tenho certeza que vossas excelências vão fazer mais do que é esperado. Obrigado. Senhor presidente, Falar com você. Eu estou acompanhando o parecer ministerial no entendimento de que a prestação de conta deve ser desaprovada. Porque, apesar de oportunizado o Partido dos Trabalhadores em esclarecer esses apontamentos constantes da análise, ele não conseguiu o seu intento e as irregularidades permaneceram detectadas pela CCIA na prestação de contas, ou seja, ausência de peça contábil, ausência de segregação dos registros contábeis relativas à aplicação de recursos do fundo partidário, emissão de RPA, recibo de pagamento autônomo, para comprovação
de despesas com serviço prestado num montante de R$12 mil, quando o correto seria a nota fiscal de prestação do serviço, emitida apenas no RPA, ausência de bilhetes de passagem em nome dos respectivos passageiros nas faturas emitidas pela agência de turismo, nota fiscal, falta de nota fiscal de fatura de serviço, aplicação do fundo partidário no valor até irrisório, planilha de levantamento dos recursos de fundo partidário, considerada inconsistente pela unidade técnica desse regional. E, dessa forma, então, a contabilidade do partido está absolutamente em desconformidade com os ditames da resolução do TSE, sendo que essas impropriedades são graves a ponto de impor-lhe a sua desaprovação. Assim, eu, concluindo meu voto, é de se acolher também os apontamentos quanto às irregularidades em pagamentos com recurso do fundo partidário através de recibo de RPA para a comprovação dessa despesa de serviço no valor de R$12.130. Também a falta demonstrativo dos gastos com passagens e faturas, conforme eu já disse. E com essas considerações, então, eu estou acompanhando o parecer ministerial para desaprovar as contas, votando pela desaprovação das contas do Partido Estadual dos Trabalhadores, com a consequente suspensão dos repasses, o que eu faço de forma moderada, uma vez que os partidos também têm que ter mais um partido como o PT, outros partidos não têm, recursos para a sua sobrevivência. Então eu estou aplicando apenas a suspensão dos repasses da conta pelo período de 4 meses, aliás, como já foi diversas vezes decidido por esse sodalício. Determino ainda a notificação para que a agremiação restitua ao Tesouro Nacional os valores originários do fundo partidário, cuja aplicação foi também considerada irregular pela CCIA, no importe de R$ 17.598, devendo esse valor ser corrigido pelo índice específico adotado pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de instauração de tomada de conta especial. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. O voto da desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. Eu acompanho o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com relator, presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Relator, Neto. presidente. Doutor Zé Luiz Brazac. Com o relator. Então, anunciou o tribunal por unanimidade desaprovou as contas do PT, Partido dos Trabalhadores, relativos ao exercício de 2008, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral. Sendo este último processo judicial e os administrativos eu transferi para a próxima sessão. Assim, encerrado esta sessão, eu quero agradecer aos ilustres membros desta corte e dizer, doutor procurador, de que nós vamos, sim, andar muito, porque nós contaremos, com certeza, com a cooperação de todos os membros. E a minha pretensão, e eu também até posso falar em nome da desembargadora Maria Helena, que é fazer uma gestão compartilhada. E compartilhando todos os problemas e os louros, então nós vamos ir além em prol da sociedade mato-grossense. Porque com Vossas Excelências e a douta Procuradoria dando este respaldo jurídico moral, com certeza nós alcançaremos voo alto em prol, e digo sempre, da sociedade. Que aqui, tanto eu e a desembargadora Maria Helena, somos desimbuídos de qualquer vaidade, e a nossa gestão será, mais uma vez repito, de forma compartilhada e contando inclusive com o apoio de todos os servidores da casa. Meus agradecimentos e que tenham todos uma boa tarde.